Bom dia, sejam muito bem-vindos ao Embrioblog. Hoje a gente está aqui com uma convidada, a Elusca Helena Muniz. Ela é doutoranda em Biologia Celular Estrutural, aplicada na Universidade Federal de Uberlândia, licenciada e mestre pela UFO, e ela desenvolve pesquisas na área de biologia celular, embriologia e reprodução assistida, com foco no aprimoramento de técnicas de produção in vitro de embriões bovinos. Elusca, seja muito bem-vinda. É um prazer receber você aqui com a gente. Então, para a gente começar, eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua trajetória. O que despertou esse interesse para sua área, essa área de pesquisa científica? Como que você decidiu seguir na carreira da biologia celular e posteriormente na embriologia? Conta um pouquinho pra gente. Primeiramente, eu quero agradecer muito, né, o convite por estar aqui, estou muito feliz. É, Obrigada a todos vocês, né, por essa oportunidade de poder falar aí de uma coisa que eu gosto tanto. Então, eu fiz biologia na UFO e desde que eu fiz biologia celular, que foi no primeiro período, eu já me apaixonei pela disciplina. E eu falei, é isso que eu quero para mim. Por mais que teve outras coisas que eu gostei, que eu vivenciei, eu estava com o meu coração ali na biologia celular. Então eu consegui uma iniciação científica na área, mas eu trabalhava com produtos naturais na cicatrização. Até que eu cheguei no período em que eu fiz a biologia de desenvolvimento, embriologia, e aí me apaixonei mais ainda, porque a embriologia ela está dentro da biologia celular, né? Ela integra e me apaixonei pela embriologia, mas eu já fazia pesquisa nessa outra área e eu segui até o meu mestrado. No mestrado, eu tive contato com o meu atual orientador, que é o professor Dr. Marcelo Emílio Belletti. Ele deu aula para gente de histofisiologia e tinha o conteúdo também voltado para histologia ali de sistemas e órgãos, e aí a gente entrou em sistema reprodutor, ele falou um pouco, né, sobre bovinos, sobre humanos, sobre animais domésticos, e foi onde eu tive ali um pouco mais de contato, e aí eu consegui falar com ele que eu queria, né, ir de fato para essa área. Foi onde eu tive essa oportunidade. Eu poderia ter procurado antes, mas estava confortável aonde eu estava. Por mais que eu gostava muito, tinha essa certa, né, esse pensamento de, ai, será que eu mudo? Mas meu coração estava ali e eu aceitei esse desafio e falei, vamos embora. Na época, o professor ele estava sem alunos no laboratório, porque ele estava certo que ele ia aposentar e tudo, e aí ele aceitou essa orientação e acabou ali reativando todo o grupo de pesquisa quando eu cheguei. Então a gente começou do zero, tive ajuda de uma ex-aluna dele de doutorado, né, que é a Luísa Miglio, e ela me ensinou, né, até eu conseguir caminhar sozinha. E aí a gente está ali desenvolvendo pesquisa voltada com a reprodução. Então foi essa história. Cheguei aqui e agora daqui eu quero só continuar Uhum. aprofundando e é essa área que eu me apaixonei. Ai, que bom. Muito legal ouvir um pouco dessa história, dessa sua paixão. E eu queria saber, enquanto na medicina humana a gente tem como foco gerar um bebê saudável para um casal, né? Que é a grande meta da reprodução in vitro atualmente. Como é no mundo animal? Qual que é o objetivo de vocês? O que que vocês levam assim como. O que que vocês fazem ali? Qual que é o principal objetivo? Certo. Acredito que a principal diferença, né, que tem entre a reprodução humana e a reprodução bovina é sim o objetivo. Por mais que a gente pense em técnicas, são técnicas diferentes. Não, a diferença principal está no objetivo, né? Então, a humana ela vai fazer tudo isso que você disse, vai tratar a questão da infertilidade, vai realizar sonho das Uhum. pessoas. Já quando a gente leva a reprodução pro lado ali animal, no meu caso que trabalho com produção in vitro de embriões bovinos, nós temos como objetivo o melhoramento genético e aumentar a produção de animais que tenham ali, que são superiores geneticamente. Uhum. Então a gente visa esse aumento do rebanho
de animais superiores geneticamente. Quando uma vaca ela vai se reproduzir, né, da forma tradicional, ela vai conseguir gerar ali um filhote. Se eu tenho uma vaca que ela é geneticamente superior, com a reprodução in vitro, com a FIV, a gente consegue pegar com que essa vaca ela tenha dezenas de filhotes. Então, eu vou coletar ovócitos, né, que é Uhum. comumente chamados por óvulos, eu vou Sim. coletar esses folículos, vou maturar ele, fertilizar, e aí eu consigo implantar em diversas outras vacas. Então, eu consigo melhorar muito mais rápido o rebanho. Quando eu melhoro o rebanho, eu tenho um retorno. Esse retorno não só para o produtor, né? Muitas vezes a gente pensa muito na agropecuária, né? O retorno para o reprodutor, mas a gente tem retorno de várias formas e até né, de forma sustentável. Porque Uhum. ao invés de ficarmos ali reproduzindo de forma natural, né, e isso pode aumentar muito mais a quantidade, né, Sim. de bovinos para conseguir pegar ali animais que são geneticamente superiores, com a FIV, eu consigo aumentar isso de forma eficiente. E isso Uhum. me traz também sustentabilidade e dá o retorno social do quê? De uma carne de melhor qualidade, né? Quando é ali um gado para corte. Traz também o retorno, né, do leite de melhor Uhum. qualidade. Nessa área animal, né, da reprodução bovina, né, esse é o nosso retorno que a gente tem. Mas existem outros animais que também trabalham com FIV, né? Tem, por exemplo, equinos, cavalos. A reprodução deles ela está mais associada com animais para fins esportivos. Então, Uhum. você quer o animal que tem a genética adequada para fins esportivos, então aí se faz a reprodução no laboratório. No meio selvagem, né, animais selvagens, você tem a reprodução em laboratório também para manutenção da espécie, Uhum. né, manter a espécie, um, até preservar características, né, de algumas espécies de animais. Mas Uhum. o que se tem mais comercialmente é, no caso, a reprodução bovina, que é com esse propósito mesmo de dar esse retorno para a população, né, de animais superiores genéticos. Dá pra ver que é bem diferente os Sim. objetivos da reprodução humana e da reprodução animal. E muitas pessoas, elas acham que os dois laboratórios são idênticos, tanto da reprodução humana quanto da reprodução animal. Qual que você acha que é a principal diferença na rotina e na estrutura, assim, que você destacaria pra gente? Certo. Eu não tenho muita experiência com a reprodução humana, né? Só na reprodução animal, mas acaba que a gente tem, né, um pouquinho ali de contato de como acaba sendo essa rotina deles. Ao longo da história, né, da reprodução assistida, iniciou-se tudo com FIV, que a FIV é a fertilização in vitro de embriões. Esse termo ele ainda é muito usado na embriologia humana. Já para nós que trabalhamos com reprodução animal, a FIV ela faz parte da PIV, que a Uhum. PIV é a produção in vitro de embriões e a FIV é uma etapa. O que que acontece? Alguns casos de infertilidade pode ser justamente pela motilidade de espermatozoides, né? Além disso, tem muitos outros fatores, eu estou citando só alguns. Um desses fatores é que quando se vai coletar folículos humanos, é diferente de vacas. Vacas a gente consegue coletar vários folículos. Em Uhum. humanos, essa quantidade ela é bem reduzida, né? Sim. Então precisa ter uma eficiência muito maior, né? Então existe ali a escolha por uma técnica diferente, que não seria a FIV, por mais que é conhecido na medicina como FIV, não é FIV, se chama Uhum. ICSI, que é a injeção intracitoplasmática. Essa injeção intracitoplasmática se pega, né, o óvulo, o espermatozoide, um único óvulo, um único espermatozoide, e vai injetar ele com uma injeção dentro, né, do óvulo. E Uhum. aí se tem mais
certeza de que foi realmente fertilizado, né? Agora a questão ali do desenvolvimento embrionário, isso daí é acompanhado. Mas a Uhum. diferença principal está ali, que a maioria dos laboratórios de reprodução humana, eles usam ICSI. E nós utilizamos a FIV convencional. O que nós fazemos? Nós capacitamos espermatozoides em laboratório e colocamos eles junto com ovócitos maduros. E aí a fertilização ela acontece de forma mais, digamos que natural, por mais que Uhum. seja em laboratório, que esteja na placa de Petri, o espermatozoide ele vai entrar por ele mesmo ali, né, no ovócito e vai acontecer a fertilização. Então, essa técnica seria o mais assim diferente. O restante, né, todos os cuidados que a gente tem ali com o ambiente, com a temperatura, com o pH, né, é bem parecido. E é muito interessante porque muitas vezes na reprodução humana a gente acha ali que é feita a FIV, né? Sim, Que é o que às vezes as pessoas falam mais que é a fertilização in vitro. E na sim, verdade é um outro processo, né? sim. Aí que eu acho isso. Assim, pode acontecer, sim, de algum laboratório optar pela FIV. É raro, né? Mas vai depender da avaliação clínica ali do médico, né? Se ele vê que tem essa possibilidade dele fazer uma FIV, ele faz. Mas atualmente tem sim essa preferência pela ICSI. E ainda nessa, falando sobre a reprodução assistida, na reprodução humana, a mulher ela vai passar por estímulos para que o óvulo ele possa ser aspirado já maduro. E na veterinária, a maturação in vitro, ela é complexa, ela é uma rotina tranquila. Como é o desafio de fazer o óvulo amadurecer no laboratório? Olha, eu digo que é tranquilo, né? Ao longo de tantos anos de estudos, conseguimos chegar em um meio de cultivo que dá ali todos os nutrientes, temperatura, né? Se a manipulação ela é feita correta, vai ser sucesso, né? Por que que acaba induzindo-se a ovocitação, a ovulação das mulheres? Foi aquela coisa que eu disse antes, né? Que as mulheres elas acabam ovulando menos do que as Sim. vacas. A gente tem muito mais disponibilidade no ovário da vaca de folículos imaturos. E aí existem formas de aspiração. Posso aspirar esse folículo com o animal vivo ou pós-morte. Nós que trabalhamos com pesquisa, nós optamos pelo pós-morte. Então, é feita uma coleta de ovários, né? Após essas vacas elas serem abatidas ali para consumo, para alimentação, a gente vai até lá nesse frigorífico, coleta esses ovários e aí vamos aspirar com a seringa mesmo, ali, aspirando todos os folículos e aí, posteriormente, a gente faz um rastreamento. Nesse rastreamento, a gente vê quais os folículos estão é, na etapa adequada. Né? Eu não posso pegar um folículo maduro. Eu pego um folículo que ainda não está maduro, que tem uma quantidade ali de célula que envolve ele, que é a célula do cúmulos, que eu vou colocar ele, então, no meio de maturação. Esse meio de maturação, nós colocamos nele e fica ali um período de 22 horas, 24 horas, a gente deixa ele. é, Na verdade, a gente varia, né? Pode ser ali de 20 horas até 24 horas. Nós aqui no laboratório estamos deixando por 22 horas. Uhum. E aí a gente deixa essa maturação. Quando a gente olha ele, a gente tem certeza que ele está maduro. Essas células que envolvem o ovócito, que são as células de cúmulos, ela vai expandir. Então a gente olha ele está lá bem bonito, bem grande. Então aí a gente tem certeza que deu certo. Mas não é um processo complexo. É um processo que a gente vai praticando, Uhum. né? E tem como melhorar? Isso daí são coisas que eu estou tentando desvendar na minha pesquisa. Então, aproveitando já esse assunto da sua pesquisa que você tinha comentado, qual que é a principal meta dela hoje e como você acha que ela pode ajudar a melhorar a fertilização animal? Certo. Eu trabalho com as técnicas de reprodução assistida, né, in vitro.
Então, atualmente, a PIV bovina, ela tem um aproveitamento ali de 35%. Então, esses folículos que são aspirados, eles vão se tornar embriões ali numa quantidade de 35%. A minha meta é aumentar esse valor. E se eu consigo aumentar esse valor, eu acabo tendo ali um custo, né, menor na reprodução in vitro, ou seja, na hora que o embriologista ele conseguir fazer todo esse processo, ele vai conseguir ter um aproveitamento muito maior. Então, esse é o meu objetivo. Então, eu estou testando diversas técnicas voltadas à maturação in vitro dos embriões, à fertilização também, né? A fertilização in vitro de embriões, ao cultivo embrionário. Então, tem várias coisas que estão em andamento e a gente está avaliando o quê? A FIV convencional, que é o que a gente tem ali, os 35% aproximadamente, né, de produção, com essas técnicas que eu tenho testado em laboratório para a gente ver se alguma é mais eficiente. Claro que são testes, então algumas podem me dar um resultado que não, essa técnica não vai ser mais eficiente, ou sim, essa técnica é eficiente. A gente tem que avaliar também se são técnicas que podem ter ali uma reprodutibilidade, né, em laboratórios comerciais. Então, o meu objetivo é aumentar essa produção in vitro de embriões em laboratório, né, subindo ali a porcentagem que a gente tem de mais ou menos 35%. E é algo muito importante, principalmente atualmente, né, que a gente vê que essa questão tá avançando muito. Então, é, a gente tem, é um assunto muito importante atualmente que a gente vê. E eu espero que essa pesquisa dê certo e que a gente consiga estar ali evoluindo cada vez mais nessa área. E eu queria pedir para você contar um pouco de como é o seu dia a dia no laboratório. Qual é a etapa do processo que você mais gosta de fazer? Cada dia a gente faz algo da rotina, né? A gente começa com o quê? Começa com a coleta, né? Porque, como eu disse, a gente trabalha com aspiração pós-morte. Então, a gente faz essa coleta de ovários, vamos lá no frigorífico. Depois a gente faz essa aspiração, né? Então, a gente pega o ovário, faz todas as aspirações, a gente aspira um líquido folicular. Eu falo muito pro pessoal lá do laboratório, né? Eu faço parte do LABRE, que é o Laboratório de Biologia da Reprodução, que é coordenado pelo professor Marcelo Emílio Belletti. Né? E aí, quando a gente está lá na bancada aspirando, eu falo para os meninos, é a parte que eu mais gosto. Porque dá aquela sensação, não sei, que tem algumas pessoas que gostam, né, de estourar plástico bolha. Então, assim, para mim eu falo, parece que eu tô estourando plástico bolha. Então, é muito satisfatório estar ali aspirando aquele líquido. Eu gosto muito. E aí a gente aspira e tudo, faz o rastreamento, faz a seleção para selecionar os melhores, coloca na maturação. Isso aí a gente faz no primeiro dia. Já no segundo dia a gente vai lá para ver se a maturação deu certo. A maturação dando certo, a gente faz, né, a FIV, né? Para mim, outro momento que eu adoro, chegar lá e ver esses folículos maduros. É muito bonito ver aquela célula de Kuhn, eles lá todos grandões, né? Eu olho assim na lupa e aquilo faz realmente brilhar o meu olho, ver que deu certo. E aí a gente vai para a parte da FIV, onde a gente faz ali a parte de seleção também de espermatozoides. A gente pega esse sêmen em palhetas, né, que o laboratório ele recebe de doação. Então a gente pega essas palhetas, descongela, faz ali a seleção, faz a capacitação e faz a FIV. É lindo a gente pegar e pipetar os espermatozoides ali, aonde estão esses ovócitos. A gente vê eles saindo ali, indo em direção ao ovócito. Então, assim, é fascinante também. Então, seria essa outra coisa da minha rotina que eu gosto muito, as outras também, mas a que mais me encanta seria o primeiro dia, que é a aspiração, o segundo dia, que é ver os ovócitos e fazer a FIV. Né? E depois, no dia seguinte, a gente vai
colocar esses zigotos em cultivo. Para isso, a gente remove ali a célula de cúmulos, porque no ambiente fisiológico, esse cúmulos ele vai saindo, né? Como a gente está in vitro, a gente precisa fazer isso de forma mecânica. Então, a gente pega ali a pipeta, tira todas as células do cúmulos e coloca no cultivo. É o dia mais, digamos que assim, é mais rápido comparado com os outros dias, essa etapa da rotina, mas é a etapa que a gente mais cansa a mão, tá? Porque fica lá apertando, apertando, então a gente tira, coloca ela em cultivo, né? E no dia seguinte a gente vem para ver que se formaram os blastômeros, porque esse zigoto ele vai começar a dividir, então a gente vai lá para ver quais iniciaram essa divisão. Então a gente só vai lá para verificar essa divisão. No dia seguinte, normalmente a gente faz toda a limpeza do laboratório, porque é muito importante estar tudo muito higienizado, né? Tem todo um cuidado para a gente não contaminar as amostras. Então a gente autoclava material, limpa laboratório, limpa tudo para deixar tudo ok, né? E eu espero com 7 dias depois da fertilização para poder ver os blastocistos. Então aí é onde a gente vai olhar os blastocistos. Mas até chegar a 7 dias já começou outra rotina, a gente já fez, né, todo o processo de novo, né? E aí em bovinos com 7 dias seria a etapa que a gente faria a implantação. A minha pesquisa ela vai só até a produção mesmo, então ali é onde ela para, né? Eu vou avaliar a qualidade desses embriões, a gente não vai para a etapa de fertilização. Mas o que me encanta é a aspiração, ver os ovócitos lindos, maravilhosos e ver a FIV, né, acontecendo ali na minha frente. É fabuloso. A gente percebe que é um processo um pouco demorado, um pouquinho trabalhoso, Sim. mas deve ser realmente muito lindo de acompanhar. Um processo deve ser muito lindo. E eu queria te pedir, pra gente finalizar, pra você contar uma curiosidade que pouca gente sabe sobre a sua área. Uma curiosidade. É, algo bem interessante é que quando a gente trabalha com cultivo celular, né, e isso envolve também, né, o cultivo de embriões, quando a gente vai para o laboratório, a gente não pode passar perfume. Você vai, compra aqueles perfumes maravilhosos, mas você vai para o laboratório, você não usa esse perfume. Porque a gente tem que mimetizar ao máximo o ambiente fisiológico. E lá no ovário, no útero, não tem Não tem ninguém cheiroso, não perfume. tem perfume. Então, não podemos usar perfumes. Até os nossos jalecos, eles devem ser lavados sem amaciante. Então, isso é uma curiosidade que muitas vezes as pessoas não pensam na parte ali, né, de célula, de desenvolvimento, mas quando você sabe que o quê? Você tá muito cheiroso pro laboratório, isso não é um elogio. É um cuidado, tipo, você tá muito cheiroso, você não pode, né, passar perfumes, porque todas essas partículas podem interferir, né, no processo de produção embrionária. Eu queria te agradecer, Lusca. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada por ter aceitado participar dessa entrevista com a gente. Eu espero que a gente possa se encontrar mais vezes, seja aqui no Embrioblog ou em outros locais. Muito obrigada Também. de verdade. Eu que agradeço, gente. Agradeço muito pela oportunidade. E parabéns pelo trabalho de vocês, porque nós estamos precisando, né, divulgar mais a ciência, divulgar mais, né, trabalhos principalmente relacionados à embriologia, que é uma área maravilhosa e incrível. Gente, obrigada. Nossa, muito obrigada.